Fala, sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre método dos parâmetros concentrados. Ok, mas antes de falar do método propriamente dito, vamos pensar na seguinte situação. Olha só, nós temos aqui esse recipiente com água a uma temperatura T infinito e aí eu tenho aqui um corpo a uma temperatura TI, onde TI é maior do que o T infinito, beleza? Até aqui tranquilo. E aí eu pego e mergulho esse cara aqui na água. O que vai acontecer aí? Bom, esse corpo que a gente acabou de colocar na água, ele vai começar a perder calor, né? Tá bom, ele está perdendo calor, então ele vai perder, a temperatura dele vai diminuir, né? Beleza, então se a temperatura agora está variando com o tempo, então a gente está tratando de um problema de regime transiente, ok? E para trabalhar em regime transiente, a gente tem alguns métodos para, enfim, calcular a temperatura a partir depois de um tempo, calcular a distribuição de temperaturas, calcular a taxa de transferência de calor e esse tipo de coisa. E o método dos parâmetros concentrados é um desses métodos, beleza? Bom, mas qual a diferença desse método para os outros? É que nesse método, a gente parte do princípio de que a temperatura no sólido é uniforme a cada instante de tempo, ou seja, coloquei o sólido aqui na água, vou ver se consigo pegar aqui o desenho aqui novamente, beleza? Coloquei aqui o sólido na água, a temperatura dele no interior do material vai variar tão rápido que a gente pode considerar que basicamente a gente não tem gradientes de temperatura no interior desse material aquecido, beleza? Se eu não tenho gradiente de temperatura, eu posso partir do princípio de que a temperatura no interior do material ela é constante. Beleza? Tá, tudo bem, beleza. Mas quando nós podemos fazer essa simplificação? Para isso, a gente precisa aprender aqui sobre o número de Biot, que é o parâmetro que a gente vai utilizar para saber se a gente pode utilizar o método dos parâmetros concentrados ou não, tá? O número de Biot, ele é dado por essa expressão aqui. Ele é igual ao coeficiente convectivo H vezes L, aqui para o caso de uma placa plana, né, onde L seria a espessura da placa, dividido por K, que é a condutividade térmica do material. Show de bola! Então, novamente, quando é que a gente vai poder fazer essa simplificação? Bom, a gente vai poder usar o método dos parâmetros concentrados sempre que o número de Biot for menor ou igual a 0,1. Então, a primeira coisa que a gente faz para um problema de condução transiente é pegar, calcular o número de Biot e aí a gente analisa se dá para usar o método dos parâmetros concentrados ou a gente vai ter que partir para um outro método, beleza? Tá, ok. Eu falei nessa fórmula aqui do número de Biot que esse L aqui, ele era para o caso de uma placa plana, né, onde esse L seria a espessura da placa. Tá, show de bola, mas e para outras geometrias? Para outras geometrias, esse L aqui, ele é substituído por um comprimento característico. Bom, esse comprimento característico, ele entra aqui na fórmula do número de Biot da seguinte forma, ele substitui aqui a nossa espessura da placa. E aí a gente consegue calcular esse comprimento característico para um corpo de formato cilíndrico ou para um corpo de formato esférico. Basicamente, a gente tem duas formas de calcular esse comprimento característico, onde a primeira é a razão entre o volume e a área superficial. Sendo assim, para um cilindro, esse comprimento característico vai ser o diâmetro dividido por 4 e para a esfera vai ser o diâmetro dividido por 6. A única coisa que eu fiz aqui foi, peguei a fórmula do volume de um cilindro e da esfera e dividi pela fórmula da área superficial, tá bom? Essa expressão aqui para os comprimentos característicos é a expressão que a gente usa com mais frequência. Mas além dessa forma de calcular esse comprimento característico, a gente pode calcular como sendo o comprimento correspondente à maior diferença de temperatura, tá? Então, nesse caso aqui, o comprimento característico vai ser o diâmetro sobre 2. Show de bola! Então, novamente, esse cara aqui é o que a gente utiliza com mais frequência. Quando a gente tiver que utilizar isso daqui, bom, a gente vai tocar nesse assunto, beleza? Show de bola! Então, peguei aqui o comprimento característico, tá? Peguei, calculei o número de Biot, vi que Biot é menor do que 0,1. Como é que eu faço, então, para desenvolver esse método, né, o método dos parâmetros concentrados? Bom, para desenvolver esse método, a gente vai partir do balanço de energia. Então, a ideia basicamente é a seguinte.
a gente tem essa equação aqui para o balanço de energia, tá? Na nossa situação aqui, eu tinha já o nosso corpo ali quente, com uma temperatura TI, e eu mergulho ele na água a uma temperatura T infinito. E aí a única coisa que acontece é que esse corpo ele vai perdendo energia, né? Então, aplicando o balanço de energia ao nosso caso aqui, a gente poderia dizer que a gente não tem energia entrando e que a gente não tem energia sendo gerada. E que a energia sai do nosso corpo, né, do corpo que a gente mergulhou na água, por convecção. Então, aplicando esse balanço de energia aqui, a gente vai ter essa equação aqui. Para conseguir resolver essa equação, a gente vai fazer a seguinte substituição. Vou pegar essa diferença de temperatura T, da temperatura em função do tempo, menos a temperatura da água, né, a temperatura infinita aqui, eu vou chamar de θ. Show de bola? Então, substituindo esse cara aqui nessa equação aqui, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Essa expressão é uma equação diferencial de primeira ordem. Falando assim pode dar uma assustada, né? Mas não se preocupa. Eu já vou colocar a resposta aqui para você e você não precisa se preocupar em fazer todo esse passo a passo que a gente está fazendo. A não ser que o problema e o seu professor faça questão disso, tá bom? E aí o que a gente faz? A gente vai partir dessa equação, que é uma equação separável, e a gente pode chegar em duas equações, em dois casos. No caso A, nós queremos calcular o tempo para que o sólido atinja uma dada temperatura. Ou seja, eu vou resolver aquela equação diferencial e vou achar o tempo em função da temperatura. Nesse caso, eu vou encontrar a seguinte expressão para o tempo. O tempo, então, ele vai ser igual a ρ, que é a massa específica do material, vezes V, que é o volume, vezes Cp, que é o calor específico, dividido pelo coeficiente convectivo, vezes a área de troca térmica. Isso tudo aqui, vezes o log neperiano, da razão entre θi e θt, onde o meu θi é a diferença entre a temperatura inicial e o T infinito, e o θt é a diferença de temperatura em qualquer instante e a temperatura T infinito. E aí, o outro caso é o caso em que a gente quer calcular a temperatura após um dado tempo. Então, agora a gente está preocupado em colocar a temperatura em função do tempo. A única coisa que a gente precisaria fazer aqui é basicamente reorganizar aqui a equação, né? Então, a gente teria a seguinte expressão. Eu teria aqui meu θt sobre θi é igual a essa expressão aqui, e reorganizando os termos, lembrando que esse θ é a temperatura depois de um tempo menos a temperatura infinita, e o θi é a temperatura inicial menos a temperatura infinita, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Boa parte dos problemas pede para você fazer todo esse desenvolvimento, tá? E parte dos problemas não, então fica esperto com o tipo de problema que o seu professor gosta de pedir na prova, tá bom? Se ele pedir simplesmente a temperatura, sei lá, depois de um tempo, você pode pegar e utilizar essa expressão aqui logo de cara. Show de bola? Tá, beleza, já sei como calcular a temperatura em função do tempo. Agora, eu quero calcular a quantidade de calor trocada, essa quantidade de calor dada em joules. Bom, essa quantidade de calor ela está associada com esse fluxo, está associada com a taxa de transferência de calor, através da seguinte expressão. Ou seja, essa quantidade de calor vai ser basicamente a taxa de transferência de calor, né, integrada no tempo. Então, pegando a expressão aqui do θ, que a gente já viu como calcular, substituindo aqui e calculando essa quantidade de calor, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Ela é feia? Ela é feia, mas ela quase não cai nas provas. Eu coloquei aqui mais por desencargo de consciência, tá? Se preocupa mais com essa questão do tempo em função da temperatura e da temperatura em função do tempo, que são as coisas que aparecem com mais frequência. Show de bola? Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí, a gente se fala nos próximos vídeos.